modo, tá certo? A tabelinha de seno, cosseno e tangente dos valores notáveis de 30, 45 e 60 graus. Vamos lembrar? Olha só. Primeiro de tudo, vamos mentalizar a letrinha dessa nossa poesia. Olha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Então você coloca o 2 aqui embaixo. Ó. Tudo sobre 2. Olha aí que beleza. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente. Olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Quantas vezes você já deve ter ouvido essa musiquinha, não é? Tá certo? Então, vamos lá para você nunca mais na sua vida esquecer, tá certo? Preste atenção. Olha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Quem gostou, posta no Insta e marca. Galerinha, e antes da gente começar a fazer as questões, uma outra dica que é muito importante também, que a gente vai usar bastante nas questões. Essa aqui a gente vai usar mesmo, tá? Vocês vão ver que acho que mais a metade das questões desse módulo vai aparecer aí um triângulo, que é o famoso triângulo egípcio. O que é o triângulo egípcio na matemática? É aquele triângulozinho retângulo que tem um ângulo medindo 30 graus e o outro medindo 60. Né? Os dois agudos. Então é o famoso triângulo 30, 60 e 90. Toda vida que você tem esse triângulo de ângulos 30, 60 e 90, acontece uma coisa bem especial nele. O que é? Por exemplo, vamos supor que a hipotenusa seja x, tá? Aqui ela, x. O ladinho que fica oposto ao ângulozinho de 30 graus, ó, ele vai ser sempre a metade da hipotenusa. Se a hipotenusa é x, então aqui vai ser x sobre 2. Ó. Então, o lado que fica oposto ao 30 graus é sempre a metade da hipotenusa. Não esqueça disso. E o ladinho que fica oposto aos 60 graus, ele também vai ser sempre a metade da hipotenusa. Só que com um detalhe. A metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. Então, será sempre assim. Raul, dá um exemplo para eu entender melhor. Qual é a vantagem de aprender isso? A vantagem de aprender isso é que você faz muitas questões de cabeça, sem conta. Por exemplo, você tem aqui um triângulozinho retângulo com um ângulo aqui de 30 graus, né? Então, obviamente que eu já sei que esse outro ângulo vai ser um ângulo de 60 graus, ó. Tá certo? E aí, veja. O 3 aqui, ó, que foi o lado que ele me deu na questão. Esse 3, ele não está oposto a um ângulo de 30? O lado que está oposto ao ângulo de 30 graus, ele é sempre a metade da hipotenusa. Ou seja, 3 deverá ser a metade do A, ó. O A não é a hipotenusa? Então me diz uma coisa. 3 é a metade de que número? Não é de 6? Então tu já sabe que a hipotenusa tem que ser 6, ó. Né, ó? Lado que olha para o 30, sendo a metade da hipotenusa. A hipotenusa é 6, daí o lado que olha para o 30 é o 3. Beleza? Olha que massa.
Professor, já dá para saber o valor do B também? Direto, dá. O B não é o lado que está oposto aos 60 graus? O lado que está oposto aos 60 graus também será sempre a metade da hipotenusa. Quem é a metade de 6? 3. Porém, tem que multiplicar pelo quê? Ó? Tem que multiplicar por raiz de 3. Então, esse Bzinho vai ser 3 raiz de 3 e esse Azinho vai ser 6. Ó. Olha como tu começa a fazer muito rápido quando tu aprende essa regrinha. Eu sei que no começo você fica um pouco resistente, mas dentro das questões você vai ver que eu vou fazer muitas, sem muita conta, só com essa regrinha. E aí eu peço a você que vá se acostumando a fazer assim, porque lá na frente você vai ver que vale a pena. Tá certo? Uma outra dica importante é você lembrar que toda vida que você tem um triângulo retângulo e isósceles, ou seja, os dois ângulozinhos aqui, ó, deverão ser iguais, né? Já que os dois catetos são iguais, ó. Então você vai ter 45 e 45 graus. Então, toda vida que você tiver esse triângulo, a hipotenusa desse triângulo aqui, pessoal, ela está funcionando como se fosse a diagonal de um quadrado, ó. Você poderia fechar aqui tranquilamente um quadradinho, ó. Ou seja, como você já aprendeu que a diagonal do quadrado é o lado dele multiplicado por raiz de 2, então a hipotenusa desse triângulo vermelhinho terminaria sendo x raiz de 2. Ó. Beleza? Então, por exemplo, estou aqui numa questão. Já sei que é um triângulo retângulo e tem um ângulo de 45. Ora, o outro ângulo também deve ser 45. E aí esse triângulo é retângulo e isósceles. Então, se esse cateto é 2, o outro cateto tem que ser 2. E aí a hipotenusa funciona como se fosse a diagonal de um quadrado de lado 2. Ó. Portanto, valeria quanto? O lado que é 2 multiplicado por raiz quadrada de 2. Ó. Beleza? Então você vê que são dicas que ajudam bastante, né, a ganhar tempo. Tá bom? Agora vamos lá começar a brincar com as questões, tá?